da Pop. Nós vamos a São Paulo, capital, falar com o deputado federal Coronel Tadeu, que já está aqui. Tudo bom, Coronel? Bom dia, prazer falar com o senhor, viu? Acho que você vai precisar abrir o seu áudio aí, Coronel. Tá fechado o seu microfoninho, hein? Agora sim. Eu acho que agora tá funcionando. Tá ok, bom dia, Milton. Satisfação, sabe, falar com você, com todos aí do estúdio, com toda a população do Sudoeste Paulista. Bom dia para todos. Bom dia. Dia bonito em São Paulo, pelo visto. Eu tô vendo essa Samambaia aí toda iluminada, com sol e tal. O dia tá maravilhoso aqui, a temperatura boa, e daqui a pouco eu vou fazer as minhas agendas aqui, sentado na minha moto, como eu sempre faço, porque o tempo tá bom e tá propício para andar de moto, Milton. Beleza. Ô, Coronel, meu Deus, ontem a gente vai ter dificuldade de contar a história hoje aqui no Manhã da Pop de tudo que aconteceu ontem, né? Eu tenho até aqui, eu estava assistindo ontem uma live do Gustavo Gayer, e ele começou a live dizendo o seguinte: um dia que parecia ser terrível acabou não sendo tão ruim assim, aliás, até bom. Isso porque o dia começa às 9 da manhã com o julgamento do presidente Bolsonaro e demais réus ali, né? Da trama, do ponto central ali, daquilo que eles chamam da trama do golpe, né? Só que no meio do caminho aconteceu uma audiência no Senado. Essa audiência no Senado teve lá o Tagliaferro trazendo assim absurdos processuais, fraudes processuais, inclusive, né? Provas sendo manipuladas naquela questão, inclusive, que a Polícia Federal fez busca e apreensão nos empresários, Luciano Hang e outras pessoas, né? Tiveram que fajutar data ali de documentos e uma série de coisas. E outras tantas acusações e provas apresentadas pelo Tagliaferro a ponto da oposição sair de lá e vai pedir ao ministro André Mendonça que paralise o julgamento, o que eu acho que não vai acontecer, mas enfim, barulho é sempre importante. Também havia expectativa Donald Trump colocar sanções contra o Banco do Brasil, né, por conta do oferecimento do cartão da Aelo lá para o ministro Alexandre de Moraes. Também havia a possibilidade dos Estados Unidos aumentarem as tarifas contra o Brasil, né? Falam em mais 25%. O que mais, hein? Tanta coisa, rapaz. Outra, estava lá ontem em Brasília o governador de São Paulo, pelas informações da imprensa, articulando, e parece que conseguiu avançar em alguma coisa a possibilidade da anistia, né? Falam hoje já em 350 parlamentares apoiando a anistia. Hugo Mota pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo, né? Enfim, ele está tentando servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. E finalmente nós tivemos à noite ali a mudança também da norma ali da ineligibilidade, né? Da lei da ficha limpa. Ou seja, o dia foi para lá de agitado ontem, né, Coronel? E tem mais algumas coisas que eu gostaria de acrescentar também sobre o dia de ontem, que realmente foi muito agitado mesmo, né? Como sempre, o caldeirão fervendo em Brasília, que é sobre a PEC dos precatórios que foi aprovada no Senado. Não que a pauta seja uma pauta maléfica, mas abriu 12 bilhões de reais de espaço fiscal para o governo gastar do jeito que ele quer, sem a menor responsabilidade. E Milton, vou te falar uma coisa: o primeiro turno dessa PEC foi até apertado, 49 votos, ou seja, ali no limite. Mas no segundo turno, 70 senadores votaram a favor dessa PEC. É uma PEC que até aí não teria, teoricamente não tem problema nenhum, porque estaria ajudando estados e municípios aí nas suas despesas. O problema todo é que nesse momento nós temos um governo tão irresponsável que vai ter agora 12 bilhões para fazer o que quiser. Quando fala em espaço fiscal, eles deveriam, com toda a responsabilidade, pegar esses 12 bilhões e pagar os precatórios. Mas você sabe o que vai acontecer? Um CPI em andamento, com tanta coisa em andamento, esse dinheiro vai servir para abastecer as bases dos senadores, né, e deputados que estão ali colaborando na CPMI, e isso não dá para se negar e tem que se falar. Mais uma notícia, que essa é muito mais perversa ainda. O governo federal colocou pública com vencimento em 30 anos, são títulos que vão vencer em 2056 no mercado internacional para trazer dinheiro. Ou seja, isso é um empréstimo que não tem o aval do Congresso de jeito nenhum. Ou seja,
O governo está endividando o presidente que estará no cargo em 2056. Dá para você entender o alcance dessas duas notícias? É o PT desgovernando o Brasil de verdade. E aí você falou, né, que o Senado aprovou a flexibilização da lei da ficha limpa, que é algo também surreal nesse momento. Tá, mas convenhamos, desculpe, eu vou falar uma coisa bem rasa, mas 12 bi na mão desse governo é um dia de votação, ele queima. Não, Milton, 12 bi é muito dinheiro. Eu sei, mas já chegamos a gastar 12 bi em emenda numa votação. As emendas todas do orçamento, só para você ver o tamanho disso, é 4 vezes mais o tamanho das emendas impositivas, só para você ter uma noção. As emendas impositivas todas, elas chegam aí entre 3 e 4 bilhões, todas, de deputados e senadores. Então, quando você fala em 12 bi, nós estamos falando em 4 anos de emendas impositivas, que isso poderá, não estou afirmando que vai, sim, poderá ser distribuído para a base que ainda existe de apoio ao governo federal. É a tal da emenda PIX. Emenda PIX. Tal, exatamente. Mas o Lula já não chegou a distribuir 6 bi num dia? Sim, 6 bi. É muito dinheiro. É muita grana. Pois é, só que é mais dinheiro ainda, né? Ao invés de conter as dívidas, né? Nós estamos... só para deixar registrado, Milton, que é mais uma bela de uma enxada nesse buraco financeiro que o PT está criando no país. Isso é preocupante, isso é irresponsável, isso é uma coisa que o Congresso, e duro que tem a assinatura do Congresso nisso, esse é o pior de tudo. Bom, Coronel, convenhamos, um governo fraco depende cada vez mais do Congresso Nacional, e no Congresso Nacional tem gente boa, mas infelizmente a maior parte ali são aproveitadores que não estão nem aí. Não presta pra nada. Não estão nem aí. Aproveitador, sem vergonha, não presta pra nada, essa é a verdade. Os caras estão lá para arrumar grana, né? E eles não estão nem aí. Na cabeça desses caras, eles falam, não sei nem se eu vou estar vivo em 2050, dane-se o presidente lá da época, enfim. É possível que você esteja daqui a 30 anos. Não, eu tô dizendo, mas... Eu espero que o Brasil esteja de pé quando você estiver lá velhinho, Milton, daqui a 30 anos, né? E que o Brasil esteja de pé. Não, mas não tô dizendo por mim. Eu não tô dizendo por mim, eu tô dizendo pelo parlamentar que tá lá extorquindo o governo. Ele tá pensando assim, talvez eu nem esteja vivo, que eu vou viver hoje, dane-se. Entendeu? Eu penso no futuro, eu penso nos meus filhos, nos meus netos. Sim, mas nós pensamos. Sim. Nós pensamos. Por isso que eu estou trazendo essa notícia aqui para você, que isso não é uma notícia boa. Sim. E não se fala nada disso. Não se fala nada disso. Eu lembro, Milton, só para você ter uma noção, que são valores bem menores, mas para a época eram muito importantes. Quando a Petrobras, em 2008, fez a primeira oferta de ações na Bolsa de Nova York em 2008, governo Lula, lá atrás, pouca gente sabe disso. Naquele dia, foi um dia só de arrecadação, foram 75 bilhões de dólares que foram arrecadados. A Petrobras, em 2009, 10 e 11, apresentou um prejuízo que consumia todo esse dinheiro auferido na Bolsa de Nova York em um dia de oferta de ações, que é o famoso IPO, né? Initial Proper, eu não lembro em inglês agora, nem vou arriscar falar o inglês, mas é o IPO. É a abertura de ações. Isso, abertura de capital, né? Então, esse é o modelo do PT que eu tento mostrar para todo mundo, que não serve para nós de jeito nenhum. O PT, literalmente, ele tem um propósito de quebrar o Brasil com medidas e aos poucos, Milton, é aquela história da cerquinha dos porquinhos. Cada dia eles vão pondo uma cerquinha, né? E infelizmente os nossos representantes, que deveriam ser o freio do poder executivo para isso, né? Estão do lado do governo fazendo aquilo que sabem fazer, né? Olhar o próprio bolso, olhar a própria vida, ao invés de prestar atenção no povo. Bom, a bem da verdade, né, Coronel, é que assim, a nossa incompetência política é tamanha, a nossa competência institucional é tamanha, que a nossa melhor esperança hoje está nos Estados Unidos da América. É verdade. Convenhamos, nós temos 220 milhões de brasileiros e que são
que demonstra uma completa incompetência de resolver um problema que teoricamente já está resolvido, porque tem a lei lá e ninguém segue a lei. E simplesmente faz de conta que não existe, toca a vida. Como a gente fala, é destrutivo demais pra gente, né? Teoricamente, né, seria para qualquer um desanimar. Quem conhece todo esse contexto, né, seria para qualquer um desanimar, mas não é o que a gente tem que fazer, não. A gente tem que continuar nessa luta e impedir a reeleição do PT, seja lá com qual candidato for, a qualquer custo, porque o porquinho está sangrando, a vaquinha está sangrando ali, e a gente pode não ter a vaquinha para os próximos 4 anos. É algo criminoso demais que está sendo feito. Mais uma vez eu repito, com o aval do Congresso, chamo a atenção de todos os nossos ouvintes, né, do que está acontecendo, porque eventualmente isso não chegou, né, a atingir diretamente o povo brasileiro, mas indiretamente está atingindo, e isso vai ter uma escalada na inflação, vai ter uma escalada na alta de preços, e a gente em algum momento vai pagar isso com toda certeza. Não tem como fugir disso, não tem como. A gente vai pagar com a inflação, e isso é para nós, para quem ganha aí. Não adianta nada você reajustar o salário mínimo se os gêneros mais básicos eles acabam aumentando mais do que a inflação, e cada vez mais o brasileiro vai perdendo o poder de compra, né? Então é a hora que o povo vai sentir que tudo está caro e que não dá mais para viver dentro daquele orçamento que a gente é acostumado a ganhar todos os meses, né? É por isso que a gente chama o governo de desgoverno. Simples assim. O Coronel, sobre o que aconteceu ontem, alguns dados que eu gostaria de trazer aqui. Vamos lá. Bolsonaro Free alcançou o topo dos assuntos mais comentados no X no Brasil, tá? Esse foi o assunto, inclusive chegou a ser o assunto mais comentado, o hashtag mais comentado nas redes sociais. Segundo a Quest, julgamento da trama golpista é criticado por 64% dos usuários na rede, né? Não foi feita a pesquisa tradicional, foi feito um monitoramento nas redes sociais, e nesse monitoramento o julgamento do ex-presidente e aliados foi criticado por 64% dos usuários da rede, o que dá mais ou menos, né, uma noção de que a população não está gostando. Comentário do Rodrigo Constantino: a Rede Globo não tomou conhecimento do depoimento do Tagliaferro na comissão do Senado. É um espanto. Eles mataram o jornalismo para salvar um regime corrupto. Globo lixo, foi o que publicou o Rodrigo Constantino. Vou jogar essa bomba aí pro senhor aí, da opinião pública, de que forma reagiu ao primeiro dia do julgamento do ex-presidente. Então vamos lá. Eu, inclusive, participei desse Bolsonaro Free mesmo, essa hashtag, fiz a publicação nas minhas redes, que é extremamente importante, e que bom que o povo está participando e está atento quando eu vejo isso aí pelo Twitter, que acredito eu não seja assim uma rede social tão popular quanto um Instagram ou um Facebook, mas tem a sua importância, tem a sua relevância na opinião pública. Isso é muito legal. E Milton, sobre o que está acontecendo, né? Eu vou dizer aqui para você o seguinte, né? Não dá para se defender a democracia atropelando o processo legal de jeito nenhum, porque justiça que é feita com parcialidade, ela é sinônimo de vingança institucionalizada, e é isso que nós estamos vendo. Quando a gente fala Bolsonaro Free, é free mesmo. Tem um princípio de direito que ele está sendo esquartejado, está sendo jogado no lixo, que é o princípio do juiz natural. Ele não é um detalhe técnico, não. Ele é exatamente a linha que separa o Estado de Direito do arbítrio, e é um arbítrio de ocasião que a gente está vendo, né? Que golpe é esse, Milton? Que golpe é esse que não teve um ato, nem crime, não tem provas? E condenar por narrativas é praticamente trocar o Código Penal por um roteiro político, uma novela política, que é o que a gente está vendo nesse momento. Esse julgamento, ele é viciado, ele é cheio de falhas, né? E ainda estão seguindo com ele, firme e forte. Eu tenho que bater nisso porque a gente
está vendo as ilegalidades que estão acontecendo, né? Uma delas eu já citei, que é o princípio do juiz natural, mas tem a questão da imparcialidade. Ontem eu estava vendo uma matéria e um especialista falando sobre essa imparcialidade. É muito claro que esse processo está sendo conduzido de forma parcial. Vamos falar da proporcionalidade também. As medidas cautelares que foram impostas ao Jair Bolsonaro, ao ex-presidente, e a outros réus, como, por exemplo, suspensão de direitos políticos, apreensão de passaporte e buscas, prisões, eles têm que ser analisados sob o teste da proporcionalidade, né, em algumas dimensões aí, principalmente na questão da adequação, necessidade, a proporcionalidade em sentido estrito. O legítimo é que o Estado atue para proteger a democracia. E isso não está sendo feito. Eles estão punindo antecipadamente, restringindo direitos de forma desproporcional para acabar de vez com esse processo judicial. Está muito claro a intenção deles. E aí eu falo aqui para você, né? Onde é que o Senado Federal vai parar? Esse Senado Federal, não vou dizer assim, tinha que ser fechado. Existem métodos para a gente fazer isso. Mas o ano que vem, nós temos uma eleição que pode trocar 2/3 desses senadores. E é isso que a gente precisa cada vez mais passar para o povo, da importância dessa eleição do ano que vem, porque é um bando de incompetentes. Claro, não vou generalizar. Tem muitos senadores que estão brigando, né, pela correção desse processo, né, e pelo realinhamento de tudo que vem acontecendo no curso desse processo, né, essas injustiças que estão acontecendo. Não dá para generalizar, mas eu diria, sem medo de errar, que 2/3 desse Congresso joga contra a democracia, joga contra o povo brasileiro e não deveriam, em hipótese nenhuma, estar lá. Então é isso que o povo precisa entender, o quão é importante o ano que vem a gente ter uma eleição e um voto consciente nesses 2 senadores. Não é só em São Paulo não, gente. Eu estou falando do Brasil inteiro. Cada estado vai eleger 2 senadores. Eu não tenho problema nenhum que seja um senador de centro, mas que ele tenha a cabeça, o senso de justiça apurado, que se deparar com uma situação dessa, ele vai agir em favor da nossa democracia, em favor do nosso país, em favor do povo. E que não tem o rabo preso, mundo, né? Todo mundo de mão amarrada, todo mundo comprado, todo mundo vendido, todo mundo fazendo o jogo do establishment a troco de dinheiro para enriquecer. Não sei até quanto esses caras querem enriquecer. É uma pouca vergonha, Milton, que me deixa muito revoltado, e eu não tenho medo de falar absolutamente nada, porque o que eu estou falando está correto. Olha aí o senador Girão lutando aí, o Rogério Marinho lutando pelo que está acontecendo nesse momento, tentando, o Flávio Bolsonaro ontem inclusive acionando o departamento jurídico do Senado depois das declarações do Tagliaferro, né, revelando ali fraudes processuais. Então é hora de dar um basta nisso daí, para tudo que está acontecendo. Vamos investigar se isso aqui é verdade, vamos investigar o que o Tagliaferro está dizendo, se é verdade ou não. Pode ser que seja mentira, mas tem que ser investigado, e para investigar tem que abrir um processo, seja lá contra o Alexandre Moraes ou contra o próprio STF, mas é isso que o Senado tem que fazer e está se omitindo nesse momento. E me chama a atenção, sabe, coronel, que essas provas todas que ele apresentou no Senado ontem, primeiro ele entregou para o governo americano, né? Ele não ia ser louco de entregar um troço que é falsificado para o governo americano, a não ser que ele queira puxar cana pro resto da vida. E segundo, que fazem 2 meses que essas mesmas provas estão em posse da CNN, que se acovardou e não teve coragem de dar publicidade. Você já pensou que barbaridade? Você tem noção da seriedade disso que eu estou trazendo a você? Um veículo de comunicação. Como é que foi a frase que o Constantino usou no Twitter dele mesmo, que você falou um pouquinho antes?
Eu não me lembro agora. Da imprensa, né? Mas aquela frase cai muito bem. Eu tô lembrando aqui porque você em algum momento estava falando sobre o Twitter lá do Constantino. Eu lembro que ele falou da Globo Lixo, que não colocou nada no ar, etc. Era alguma coisa de uma imprensa prostada, uma imprensa sem compromisso, alguma coisa assim. E é verdade, né? Infelizmente, a imprensa que deveria estar aí para trazer a verdade para todo mundo, esconde isso, né? É triste você ver um canal de notícias, né, tão importante como a CNN, se prestando a esse tipo de papel. A informação, ela precisa fluir, o povo precisa estar informado. Agora, por que esconder aquilo que, entre aspas, aí ataca o sistema, né? Para que proteger o sistema dessa forma? Porque isso pode até não ser, mas ele fica ali muito claro que é uma forma de você mascarar o que está acontecendo de errado dentro das instituições, em especial dentro do Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha que a CNN faça isso, né? Eu fico muito triste porque eu, vez ou outra, estou na CNN participando de debates, de entrevistas, né? E falo isso sem nenhum problema, mas no momento em que a CNN adota isso, é sinal de que ela está praticamente querendo proteger alguém ou alguma coisa. Você sabe de uma coisa, Coronel? Eu aprendi na vida e na dificuldade, né? E convenhamos, eu já não sou mais um menino, infelizmente, que a gente sempre tem que tentar tirar alguma coisa de bom até dos momentos ruins. E nós estamos vivendo um momento muito triste do país, na minha avaliação. Mas, buscando ver o copo meio cheio e não meio vazio, e convenhamos, temos mais motivos para vê-lo meio vazio do que meio cheio. Sem dúvida. A boa notícia é que o gato foi colocado em cima do telhado para todo mundo ver. Isso, verdade. Certo? E a corda está esticando cada vez mais. Vai chegar uma hora que a corda não vai aguentar. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso. Mas os escândalos e a demonstração de que esse processo tem N problemas, que nós temos funcionários públicos cometendo atitudes criminosas. Isso é uma questão de tempo. Veja, quando a gente vê, por exemplo, uma nota do PCO, um partido de extrema esquerda, Partido da Causa Operária, dizendo o seguinte, o título da nota: julgamento de Bolsonaro é escandaloso. E aí o Rui Costa, que é o presidente do PCO, começa o texto dizendo o seguinte: se meu filho assaltar uma residência, eu vou ser preso porque sem mim ele não existiria. Já não é que o crime é uma coisa que determina a pessoa faz. E ela responde por isso. Se outra pessoa vai ser implicada no crime, tem que haver uma relação direta. A pessoa mandou, providenciou os meios ou algo do gênero. Então é assim, como existe o Bolsonaro, existe os bolsonaristas. Mas tudo que o bolsonarista ou que o Bolsonaro fizer, aí o Bolsonaro é culpado. Isso é ridículo. Um sistema judicial normal não faz esse tipo de coisa. E aí ele segue com a nota debulhando ali com o Supremo Tribunal Federal e a forma como está sendo conduzido esse julgamento pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Veja, quem está dizendo isso não é um cara de direita que vota no Bolsonaro, que teve cargo no governo, muito ao contrário. É um inimigo ideológico de primeira ocasião do bolsonarismo. É o Rui, presidente do Partido da Causa Operária, que é de extrema esquerda. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a ver que a sociedade está começando a se escandalizar, né, deputado? Verdade. Essa frase, eu quero pegar essa sua frase. Quando a gente vê o PCO, Rui Costa Pimenta, se manifestando dessa forma, né, começa a mexer com a sociedade e a sociedade se mobiliza. Então eu quero trazer para você um histórico, Milton. Você vai lembrar disso porque você é jornalista, sem sombra de dúvida. A primeira denúncia pública do escândalo do Petrolão aconteceu em março de 2014. Foi quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Lava Jato
inicialmente que era para investigar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo postos de gasolina e casas de câmbio. Por conta disso é o nome Lava Jato, porque tinha um Lava Jato no posto de gasolina. Exatamente. Só por isso. Aliás, né, um detalhe, né? Esse posto de gasolina, salvo engano, fica em frente ali ao Brasil 21. O Brasil 21 é o prédio onde o Bolsonaro trabalha lá no Partido Liberal. E aí a conexão direta com a Petrobras naquela época deu origem ao termo Petrolão, porque tinha gente da Petrobras que era justamente o Paulo Roberto Costa, diretor, um dos diretores da Petrobras naquela época. Por que eu estou lembrando desse fato aqui? Porque a delação do Paulo Roberto Costa, a delação premiada, porque ele estava envolvido e foi preso, né? Foi um dos primeiros, né? E ele disse que havia um esquema sistemático de desvio de recursos da Petrobras para partidos políticos. Centrão. O que foi isso? Isso aí pegou uma proporção. Isso foi em 2014. Naquela época, Milton, olha o que nós tínhamos aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo nós tínhamos o MPL, Movimento Passe Livre. Era apenas e tão somente uma manifestação de estudantes que foram para as ruas lutar por um aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus naquela época. Só que isso acendeu, juntou esse movimento Passe Livre, que travou a Paulista, travou o centro de São Paulo, juntou isso com esse início de denúncias da Lava Jato, e o povo ficou incendiado, inconformado com o tanto de denúncias que apareceu numa rapidez enorme, tudo feito lá pela 13ª Vara Federal de Curitiba, ministro Sérgio Moro e, na época, procurador Deltan Dallagnol. E o povo incendiou, o Brasil foi para a rua. 2 anos e meio depois, o presidente do Brasil caía, Dilma Rousseff. Então, por isso, quando eu acredito, quando eu falo para o povo, inclusive, só lembrando que dia 7, domingo, eu estarei na Avenida Paulista, se manifestando mais uma vez. Eu também. Por conta disso. Resolve? Claro que resolve. Se o povo tiver na rua de verdade, nós já fizemos muitas mudanças. Tiramos o Collor em 1992, tiramos a Dilma em 2016. E isso foi justamente startado, né, iniciado com a presença do povo nas ruas. A indignação era tão grande que 2 presidentes caíram por manifestação popular. Então, quando eu falo para você, nós estamos chegando num limite, eu não sei quanto a gente pode aguentar ainda, mas nós estamos chegando num limite que o inconformismo fará com que o brasileiro se mexa novamente, invada as ruas e cobre dos políticos que a eleição está chegando. Então, tomara que a gente tenha realmente um belo de um estupim com bastante pólvora para poder explodir esse sistema de uma vez por todas. E isso tem que ser feito através do povo brasileiro. Eu acredito muito nisso porque experiências não faltam. 64, o povo foi para a rua. Derrubamos o João Goulart, ele caiu também, teve que fugir pelo Rio Grande do Sul, depois para o Uruguai, e aí a gente estabeleceu um novo governo. A mesma coisa em 92, a mesma coisa em 2016, e tomara que a gente consiga esse ano novamente restabelecer um pouco da ordem jurídica e da ordem política nesse país. Coronel Tadeu, se o senhor topar, essa semana a gente vai falando quase todo dia aí, porque as emoções estão... Eu queria falar também um pouco sobre a questão do Tarcísio ter ido a Brasília e tal, mas vamos, se o senhor puder amanhã a gente comenta sobre isso, pode ser? Marcado, fechado e agendado. Tô com o tempo meio estourado hoje aqui, tá? Graças a Deus. Bom dia para todos vocês, um beijo para todo mundo, excelente quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Excelente quarta-feira para todos e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós estamos falando de novo, a gente fala um pouco mais sobre o que aconteceu hoje, também sobre essa interferência do governador Tarcísio. Enfim, é muita coisa, né, Coronel? Vamos um programa inteiro para comentar isso aí, tá? É verdade. Um abraço, viu? Deus abençoe pro senhor. Para vocês todos. Obrigado. Ó, às 10